E aí, pessoal do quarto ano, tudo bem? Eu sou o professor Pedro e hoje eu estou aqui de volta para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai falar sobre proporcionalidade na multiplicação e operações inversas. Só que hoje eu não estou sozinho, eu estou com a Pro Lilian. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui de novo, vocês já me conhecem, né? Toda semana eu tô por aqui e hoje nós vamos trabalhar matemática, como o professor Pedro falou, ok? E ele falou que a gente vai trabalhar proporcionalidade na multiplicação e operações inversas. Mas, professor Pedro, o que é proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, é sempre quando nós temos duas grandezas, então pode ser uma flor, bonecas, carrinhos, flores, e aí a gente tem um aumento ou uma diminuição dessa quantidade, sempre na mesma quantidade, certo? Mas o que isso quer dizer na prática? Na prática, a gente precisa fazer um exercício. Vamos lá? Juliana vai conhecer a fábrica de doces em que seu pai trabalha. E em cada estação que conhecer, ganhará 15 pirulitos. Quantos pirulitos irá ganhar ao passar por 3 estações? Vamos resolver isso, gente? Vamos comigo resolver? Olha lá, se eu entendi direito, professor, então uma estação, 15 pirulitos, ok? Uma estação, 15. Só que ela vai passar em 3. Em cada estação, ela vai receber 15 pirulitos. Então, primeira estação, 15, segunda, 15, terceira, 15. De um lado aqui, ó, desse lado, tá aumentando 3 vezes, não é isso? Porque era uma, vai passar para 3, vai aumentar 3 vezes. Sempre lembrando que a gente tem a mesma grandeza, tanto de um lado quanto de outro. Então, aqui a gente está falando só de estações e aqui a gente está falando só de pirulitos. Ah, é, porque não pode comparar que vai crescer estação para pirulito, não dá. Então, aqui, ó, vai ser uma para 3, aumentou 3 vezes. E aqui, olha, cada estação 15 pirulitos. Se vai aumentar 3 vezes lá, vai aumentar quantos pirulitos? 3 vezes os 15 pirulitos, não é isso? Ó, 15, 15 e 15. 3 vezes o 15 pirulito, os pirulitos. Então, que ideia que eu tenho aí? 15 vezes o 3, ou 3 vezes o 15. Aumentou 3 vezes de um lado, 3 vezes do outro. Tem que aumentar dos dois lados a mesma quantidade. Certo, então se a gente tem uma ideia que aumenta, a gente pode ter uma ideia de adição ou uma ideia de multiplicação. Nesse caso, a gente precisa fazer uma conta de multiplicação, porque a gente está falando de 3 vezes os 15 pirulitos que ela vai receber. Aqui a gente tem o quadro da multiplicação que vocês já conhecem, que vai ajudar vocês na tabuada. E a gente precisa montar o algoritmo da multiplicação. Sempre lembrando da tabela de classes e ordens, então a gente tem dezena e a unidade. Aqui a gente tem que colocar cada número em seu devido lugar. O 5 na unidade e o 1, que é uma dezena, a gente precisa colocar na classe das dezenas, vezes o número 3. E aí a gente pode fazer a nossa multiplicação. Primeiro, a gente sempre começa da unidade, então 3 vezes o 5. Então eu preciso olhar na nossa tabela aqui, no nosso quadro, aonde está o 3. Então, a gente tem que ver o 3 e depois seguir o 5. Que número que deu aqui? 15. Só que eu não posso colocar o 15 aqui direto na unidade, porque a gente não tem 15 unidades. Que a gente tem 15 unidades, só que a gente tem uma dezena e dezena não pode ficar junto com a unidade. Então, a gente precisa colocar o 5 aonde é a unidade e a gente tem que colocar dezena com dezena. Então, uma dezena tem que ficar junto com a nossa outra dezena. 3 vezes 1, 3. Mais uma dezena, 4. Então, quantos pirulitos que ela vai ganhar? 45. Mas e se ela passar por 6 estações, Pro Lilian? Por 6 estações? Se ela passar por 6 estações, a gente tem que pensar quanto que está aumentando de um lado para aumentar do outro, não é isso? Como que vai ser? Você fala, professor? Falo.
Primeira coisa que a gente tem que lembrar é para ver se as grandezas estão corretas dos dois lados. Então, a gente pode comparar essas duas grandezas, porque a gente tem estações de um lado e pirulitos de outro. De 1 a 6, a gente tem um aumento de 6 vezes. Então, do outro lado, a gente tem que ter um aumento de 6 vezes também. Então, 6 vezes o 15, que vai dar a nossa quantidade de pirulitos que ela vai ganhar depois de passar por todas essas 6 estações. E agora, Prolilian, como que a gente vai fazer essa multiplicação? Essa multiplicação. Então, vamos Porque lá. a gente sabe, só cortando, que a gente tem uma ideia de multiplicação. Como a gente falou no outro, a nossa ideia de aumentar a quantidade de pirulitos. Então, a gente tem uma ideia de multiplicação. E nós já fizemos as multiplicações em outras aulas, né? Vamos retomar como é que eu faço isso? Então, primeiro eu vou colocar o 15 vezes agora o 6. Lembra que tanto faz 15 vezes o 6 ou 6 vezes 15, mas na hora de organizar essa conta, para montar o algoritmo, eu coloco o número que tem mais ordens na parte de cima, tá bom? Tem mais algarismos, vai para cima. O 15 tem 2 algarismos, 6 só tem 1. Então, ele que fica para 5 para facilitar a nossa vida, ok? E aí sim eu vou começar de novo. Por onde eu começo? Você aí já sabe, lembra? 6. Eu tenho 6 vezes o 5 e depois eu vou fazer o 6 vezes 1. E aí vou procurar lá na tabela, ó. Vou olhar aqui o 6 vezes o 5. Opa, achei aqui, ó. 6 vezes o 5, achei o 30, certo? Se você já sabe a tabuada de cor, nem precisa olhar a tabela. Mas a gente trouxe para facilitar também. 6 vezes 5, 30. Só que eu posso colocar o 30 na unidade? Não posso. Lembra do nunca 10? Não posso. Formou 10, transforma dezena. Transformou em dezena, tem que ir para casa da dezena. Então, 6 vezes 5, 30. Fica o que a gente fala sempre, fica 0 e sobe 3, porque eu consegui formar 3 dezenas. Subiu lá as 3 dezenas. Aí agora eu vou fazer 6 vezes o 1. Isso é importante, gente, é 6 vezes o 1, tá? É o 1 que está repetindo 6 vezes. O 3, não, ele chegou agora, ele não vai ser repetido. Então, eu vou fazer 6 vezes o 1, que eu posso olhar aqui, 6 vezes o 1 vai dar 6. Mais os 3 que eu tenho lá, eu vou chegar no 9, ok? Então, 15 vezes 6, 90, beleza? Se ela passar por 3 estações, ganhará 45 pirulitos, então. Certo? E se ela passar por 6 estações, ganhará 90. Ok? Certo? Só que aí a gente pode verificar uma coisa. Se nós temos 3 estações que ela passar, ela vai ganhar os 45 pirulitos, e nas 6 estações ela vai ganhar 90 pirulitos, o que está acontecendo aqui desse lado aqui e desse lado aqui? A gente não consegue observar uma semelhança aí? Do 3 para o 6, a gente tem 2 vezes. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, a gente teria que ter a mesma quantidade multiplicada nesse lado dos pirulitos. Então, 45 vezes 2, nós temos 90 pirulitos. Então, aqui a gente tem uma proporção do dobro. Então, aqui dos dois lados, nós temos exatamente o dobro de cada razão. Vamos fazer mais um exercício agora? Um teatro decidiu fazer uma grande promoção de ingressos para uma nova peça. Observe o cartaz e responda as questões. Então, aqui a gente tem uma propaganda de uma peça de teatro. Então, aqui a gente tem o nome da companhia de teatro que está fazendo essa peça, o título da peça que eles vão apresentar, a data, então 9 de dezembro de 2020, e o horário às 18 horas. Só que do lado a gente tem uma informação muito importante, que a cada 6 ingressos você recebe 2 de graça. Então, a cada 6 pessoas que vão pagar por esses ingressos, nós temos 2 que vão ganhar 2 ingressos. Então, eles vão entrar de graça. Aí a gente... Opa! Eu ia até falar do desenho, quer dizer, 6 para 2. Olha lá, a proporção. Eu tenho 6
e ganho 2. Não vamos esquecer isso, né? Seguindo a promoção anunciada, se eu comprar 6 ingressos, quantos eu receberei? E agora, Prolínio? Ai, eu acho que tá fácil, né, pro Pedro? Assim, se a gente pensar, olha, são 6 ingressos que eu vou comprar e vou receber 2 de graça. Só que a gente precisa compreender esse exercício, porque ele não está pedindo quantos ingressos eu comprei, ele está pedindo quantos ingressos eu vou receber no total. Então, aí a gente tem uma ideia de adição. Então, se tem uma ideia de adição, a gente tem 6 ingressos que eu comprei, se a cada 6 ingressos eu ganho 2, 6 mais 2 igual a 8. Então, eu receberei 8 ingressos. Ok. E se eu comprar 12 ingressos? Quantos ingressos você receberá? Olha lá. Olha aí a proporção de novo. Então, era 6 ingressos, 2 gratuitos. Não é isso, professor? Exatamente. Agora eu vou comprar 12. E eu quero saber quantos... Primeiro vamos pensar por partes. Quantos gratuitos... E depois a gente pensa em quantos eu vou receber no total. Pode ser assim, professor? Perfeito. Aí eu vou, 6 ingressos. Para 12 ingressos, o que está acontecendo ali? Está aumentando quanto? Está aumentando 2 vezes, não é isso? Se aumentou 2 vezes lá, o que vai ter que acontecer aqui? Vai aumentar 2 vezes também, ok? E aí? E agora? E agora como é que fica isso? E agora? 2 vezes 2, 4. Por que 2 vezes 2, 4? Aqui, ó, gente, não eram 2? Aumentou 2 vezes, vai dar 4. Então, aqui, ó, tá pronto minha ideia de multiplicação. Só que 4 foi o que eu ganhei. E eu não comprei? 12. Então, e aí? Como é que eu faço agora para responder quantos eu vou receber? Eram os 12 mais os 4. Lá vem nossa ideia de adição. 12 mais 4... 16. Então, vamos à pergunta. Se eu comprar 12, eu receberei 16 ingressos, ok? Tudo bem? E agora, se eu comprar 24 ingressos para os meus alunos, quantos ingressos eu receberei no total? Então, é a mesma questão que a Prolilian respondeu para a gente no último exercício. 6 ingressos, 2 são gratuitos. 24 ingressos, quantos ingressos gratuitos eu vou ganhar? A gente precisa ver primeiro as grandezas se elas estão iguais. Então, aqui a gente tem ingresso e ingressos gratuitos e ingressos gratuitos. Então, de 6 para 24, a gente tem um aumento de 4 vezes mais. E do outro lado, a gente precisa também ter um aumento de 4 vezes mais. Então, primeira conta que a gente faz é uma ideia de multiplicação. 2 vezes o 4, ou 4 vezes o 2, que é igual a 8. Só que não foi isso que o exercício pediu. O exercício pediu quantos ingressos eu receberei no total. Então, eu preciso fazer uma conta de adição, porque é uma ideia de adição. Se eu vou comprar os 24, eu vou ganhar mais, então é uma ideia de adição. 24 mais 8 igual a 32. Então, eu receberei 32 ingressos. Certo? Certo, certíssimo. Então, relembrando, uma coisa que a gente já trabalhou, já falou, e hoje falamos bastante aqui, quando eu falo, o que é o dobro? O dobro sempre se refere a 2 vezes. O dobro, 2 vezes. E o triplo, 3 vezes, ok? Isso já está claro, certo? 2 vezes o dobro e 3 vezes o triplo. Guarda essa ideia, tá bom, pessoal? Agora que a gente já falou sobre proporcionalidade na multiplicação, vocês sabem nos dizer o que são as operações inversas? No nosso dia a dia, a gente está acostumado a fazer várias ações inversas. Então, a gente abre e fecha uma porta, sobe e desce as escadas, ou até mesmo a gente usa o carro do pai, da mãe, do tio, da tia para ir para um lugar e para voltar desse lugar. Na matemática, é a mesma coisa. Então, na matemática, a gente tem ações inversas.
E a gente tem também as operações inversas. As operações inversas são ideias contrárias à ideia que a gente estava fazendo inicialmente. Mas, por exemplo, vamos fazer vamos trabalhar com ideias, tá? Se a gente tem uma ideia de adição, se a adição é somar, é colocar mais, ganhar. Se a gente tem uma ideia de ganhar, uma operação inversa seria de perder, por exemplo. Se a gente está fazendo uma ideia de adição, a operação inversa vai ser uma ideia de subtração. E a mesma coisa acontece com o contrário. Se a gente tem uma ideia de subtração, o inverso vai ser uma ideia de adição. E na multiplicação? É a mesma coisa, não é, Pro Pedro? Olha, a gente, toda vez que a Pro traz para vocês, inclusive quando a gente vai fazer as divisões, né, nas outras aulas, a gente sempre fala, ó, qual é o inverso da divisão? O que eu tenho? Qual é o inverso da divisão e qual é o inverso da multiplicação? Se a gente tem uma ideia de multiplicação e a gente quer fazer uma operação inversa da multiplicação, a gente precisa ter uma ideia de divisão. Então, a gente usa a divisão. E a mesma coisa ao contrário. Se a gente tem uma ideia de divisão, o inverso, a operação contrária, é a multiplicação. Ok? Ficou Vamos claro? ver na prática como funciona isso? Olha lá, numa cesta de fruta temos 12 maçãs e 7 abacaxis. No total, temos 19 frutas, ok? Claro essa ideia? Então, eu tenho 12 maçãs, 7 abacaxis. No total, 19 frutas. Renato utilizou 7 frutas do cesto. Quantas frutas ficaram na cesta? Olha lá, eu tinha ideia de adição. 12 maçãs mais 7 abacaxis. Portanto, 19 frutos. Agora, se o Renato vai utilizar 7, eu vou fazer o inverso. Dos 19, eu tiro 7, subtraio 7, ficam os 12. Tá vendo? Então, parti do 12, peguei mais 7, cheguei no 19. 19, tiro o 7 que eu tinha pego antes, eu volto para o 12. Perceberam a operação inversa aí? Qual é o número que multiplicado por 5 agora resulta em 30? Para isso é que serve a operação inversa. Olha lá, eu quero saber que número que eu vou multiplicar por 5 e que vai dar 30. Tenho que pensar. Então, eu vou pensar 5 vezes o que vai dar 30? Ou quanto vezes o 5 vai dar 30? Qual é esse outro número que vem aqui? A gente já não viu? Qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, o que eu vou ter que fazer? 30 dividido por 5. Se eu pegar os 30 e dividir por 5, vai dar na mesma aqui. 5 vezes o que vai dar 30? Quanto que vai dar 30 dividido por 5? Vamos fazer. A gente trabalhou isso a semana passada, retrasada. Estão lembrando? Primeiro eu organizo 30. 3 dezenas, 0 unidade. Aí vou colocar a cadeirinha lá, que é o 30 dividido por 5, beleza? Tudo bem? O 5 tá lá, vou dividir o 30 por 5. Agora, o que eu preciso? Se eu sei que eu vou dividir por 5, a tabuada do 5. Eu quero saber, 3 dezenas, vai dar para eu dividir por 5, gente? 3 dezenas? 3 dezenas não dá para eu dividir por 5. Então, o que eu tenho que fazer com aquele 3 lá? Ele tem que dar a mãozinha para o 0, né? Eu vou juntar as 3 dezenas, na verdade, eu vou destrocá-las, vai virar 30 unidades. Agora eu estou falando de 30 unidades. E aí sim eu vou olhar na tabuada. Eu tenho 30 na tabuada de 5? Resultado, hein? 30 como resultado. Eu tenho 30 na tabuada de 5? Tenho aqui, ó. São 6 vezes. Então eu vou colocar lá no quociente 6 vezes o 5, que vai dar 30. Eu tinha 30 para distribuir. Distribuí os 30, sobraram 0. Beleza? Então, que número multiplicado por 5 vai dar 30? O 6, ok? Porque 30 dividido por 6 por 5 dá 6. Aí 30 dividido por 6 daria 5, né? Dá na mesma. O número que multiplicado por 5 dá 30 é o 6. Beleza? Deu para entender? Muito bem. Agora vamos lá. Eu quero que vocês façam em casa. Vocês vão pensar nesse exercício junto com a gente aqui. Pense em um número diferente de 0 e calcule o triplo. Agora, calcule o dobro do resultado. Espera que eu vou pensar. Pensei no número.
E agora eu vou calcular o triplo. O que era o triplo mesmo, gente? 3 vezes. Então, se a gente pensou num número, vamos supor que a gente tenha pensado no 7. E tá bom. 7. Então, 7 vezes 3, porque o triplo é 3 vezes. 7 vezes 3 é igual a 21. Agora calcule o dobro do resultado. Dobro do resultado é 2 vezes o resultado. Qual que foi o nosso resultado? 21. Então, a gente precisa fazer 21 vezes o 2, que é igual a 42. Para terminar, divida por 6 o número que você obteve. Então, esse número 42 a gente vai dividir por 6. Qual foi o resultado? O nosso resultado deu 7, que foi o mesmo número que a gente pensou. E o de vocês? Deu também o mesmo resultado? Por que será que isso acontece? Isso acontece porque quando dividimos o segundo resultado por 6, nós estamos fazendo a operação inversa. Aqui a gente fez 7 vezes 3 igual a 21 e 21 vezes 2 igual a 42. A gente multiplicou por 3, multiplicou por 2. Então, é a mesma coisa que multiplicar 3 vezes 2, que é igual a 6. Quando a gente fala que a gente vai dividir o nosso resultado por 6, a gente está fazendo uma operação inversa. Se a gente fez a multiplicação aqui, a gente faz a divisão aqui na de baixo. Então, 42 dividido por 6 é igual a 7. Agora, eu não sei se vocês viram que tem alguma coisa diferente aqui no nosso cenário. Tem um livro. Esse livro aqui é um livro de matemática. Mas vocês devem estar pensando, o Pro Pedro e a Pro Lilian estão malucos de vão contar uma história pra gente na aula de matemática? Mas essa história é uma história de matemática. Ela se chama O Mágico da Matemática. E ela foi escrita por Oscar Gehle. E por que a gente está contando essa história? A gente vai contar essa história porque no decorrer desse conto, o autor dá para a gente vários probleminhas que usam operações inversas. Esses probleminhas vão estar em um jogo que a gente criou, que vai estar no finalzinho para vocês copiarem o link, tá bom? Eu vou contar um pouquinho da história para vocês, certo? Só um pouquinho, professor. Pode ou procurar no link aqui da aula, ou então você pode acessar o site da prefeitura e lá no site da prefeitura dos jogos, você vai ter lá esse link para você entrar e poder mexer no jogo, tá bom? Então, eu vou contar rapidinho a história para vocês, tá bom? Essa história, ela conta sobre o aniversário de um menino chamado Tomás. E nesse aniversário foram os amigos dele, foi a família inteira dele. E os avós, eles chamaram um mágico para contar um pouquinho sobre o trabalho dele e para fazer várias mágicas para as crianças que estavam nessa festa. Só que o Tomás era um menino muito esperto e ele acabava por desvendar todos os truques que o mágico fazia. Só que o mágico ficou extremamente furioso e ele quis pregar uma peça no menino Tomás. E como que ele fez isso? O mágico, ele era muito esperto e ele tinha muito conhecimento sobre a matemática e começou a perguntar várias coisas para o menino. Então, ele conseguiu adivinhar o mês de nascimento do Tomás, a data de nascimento do Tomás, o ano de nascimento do Tomás, só usando as operações inversas. Então, ele pedia para o menino fazer as operações e na cabeça dele, ele já estava fazendo todas as operações inversas. Então, quando o menino terminava de contar, ele já tinha o resultado. E aí, o menino Tomás ficou extremamente surpreso. E aí, ele queria saber como que ele fazia essas contas. E aí, essas contas vão estar nesse jogo. Então, vocês podem acessar no link que está aí na tela, ou vocês podem acessar também no site da prefeitura. E mais, a hora que você ficar craque nisso, você pode ser você o mágico. Aí você faz o quê? Faz pegadinha aí com a sua mãe, com o seu irmão, com o vizinho, né? Fala o número, fala para ele multiplicar, dividir, beleza? E aí você vai treinar, você vai virar um mágico. Primeiro faz isso aqui. Treina lá com a gente, tá bom? E eu tenho certeza que todo mundo vai ficar surpreso, igual o Tomás ficou no livro.
certo? Gente, por hoje é só. Muito obrigada por terem assistido a gente e até a próxima semana. Até mais, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau. Hello, kids! Hello, turminha do 4º e do 5º ano da nossa rede municipal de Itatiba. Estou aqui mais uma vez, crianças, para a nossa English Class. Muito bem, estamos com muitas saudades. Eu, Teacher Tati, representando todas as nossas Dear Teachers de Itatiba. Estamos com bastante saudades de vocês. E esperamos que vocês estejam bem, se cuidando, se alimentando bem, ficando em casa quando possível e também estudando. É muito importante, por isso nesta aula de inglês nós vamos aprender mais um pouquinho, algumas palavrinhas em inglês. Vamos lá? Olhem, vocês já perceberam que eu estou aqui segurando um objeto e nesse objeto está escrito Summer. O que será que é, crianças? Lembrando que esta aulinha nós estamos com as crianças do 4º e do 5º ano, mas todas as demais crianças do 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, todas as crianças podem assistir e aprender e relembrar o vocabulário em inglês. Então aqui nós temos o summer. O que te lembra a palavrinha summer? Summer. Isso mesmo, são as 4 estações do ano. Como será que é 4 estações do ano em inglês? Nós chamamos de seasons. Vamos repetir? Seasons, isto mesmo. Vamos aprender hoje ou relembrar as 4 seasons. Four seasons. Nós temos aqui o summer. Qual será que é o summer? Tchan, 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 tchan. Vamos puxando aqui. Summer. Summer. Isso mesmo. O summer é o verão. Verão em inglês, summer. Você gosta do summer? I like summer. Eu amo, eu gosto muito quando nós estamos na estação do verão. Agora vamos para a nossa próxima estação. Aqui nós temos a palavrinha fall. Essa season, ela é muito interessante porque ela tem 2 names. Ela tem 2 nomes. Nós podemos chamar de fall ou autumn. Autumn. Isso mesmo. Vamos descobrir qual é a fall. Tchan, 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 tchan. Qual será que é a season que se chama fall? Outono. Outono em inglês nós vamos chamar de fall. Por que será que é fall? É uma dica muito fácil. A palavrinha fall, ela indica queda, cair. E o que acontece nessa estação tão bela? As folhas começam a cair. Por isso se chama fall. Não dá mais para esquecer, né? Então vamos colocar aqui a imagem da fall, desta season. Vamos para a nossa terceira season. Lembrando que nós temos 4 seasons, 4 seasons. Aqui a teacher tem a palavrinha winter. Vamos repetir? Winter. Só uma dica. Quando você observar o W em inglês, é só você lembrar de alguns names como Wellington, William, Washington, weather. A letra W em inglês tem o som de U. Então nós vamos ler juntos. Winter. Winter. Fica fácil, né? Muito bem. Inglês não é difícil. It's delicious. É uma delícia aprender inglês. Então vamos ver qual é a season. Tchan, 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 tchan. Suspense. Já dá para saber qual é a season, né? É inverno. Inverno em inglês nós chamamos de winter. Muito bem, winter. Agora nós vamos para a nossa última season, que se chama spring. Spring. Olha que interessante, nessa palavrinha você não vai falar o is. No. Is, no. Começa com o S e nós vamos pronunciar um S bem leve. Spring. Spring. Muito bem. Spring. Mais uma vez aí na sua casa. Spring. Very good. Vamos descobrir qual é esta season. Tchan, tchan. Claro, era que faltava.
Primavera. Inclusive, nós estamos nessa estação aqui no Brasil. Spring. We are in spring here in Brazil. Very good. Nós estamos na primavera aqui no Brasil. Podemos ver as flores nas árvores, a coisa mais linda, né? Isso mesmo. Então agora, crianças, vamos relembrar as 4 seasons juntas. Spring, summer, fall or autumn, os dois names, and winter. Alright? Agora, pensando nas estações do ano, cada estação do ano nós podemos sentir um clima diferente. Isso mesmo. Nós podemos ter um dia de sol, um dia de chuva, um dia de muita ventania, um dia de neve. Aqui no Brasil nós não temos neve em todas as partes dos nossos estados, mas fora do Brasil, como nos Estados Unidos e Europa, tem a neve e nós vamos aprender porque faz parte do English. Então agora vamos observar aqui. Nós temos o clima. Clima em inglês, tempo. Nós não vamos falar time. Como está o time? No, 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 no. Para clima, nós temos uma palavrinha-chave que vai ser weather. Se lembram do W de weather. Vamos repetir com a teacher? Como será que eu pergunto? Como está o tempo hoje? Como está o tempo, o dia hoje? Em inglês vai ser What's the weather like today? Repeat. What is? Para falar rapidinho, what's the weather like today? Today, hoje. Ou what's the weather like here in Itatiba? Como está o tempo aqui em Itatiba? Podemos trocar o finalzinho. Aqui nós temos algumas images, pictures. Temos aqui um dia ensolarado, o sol, um dia nublado, um dia de chuva, uma delícia, dia de chuva, um dia de muita ventania e um dia de neve. Não conhecemos aqui no Brasil, mas podemos ver pelos filmes que nós assistimos. Então, como será que nós vamos falar que está ensolarado? Vou repetir a pergunta. What's the weather like today? Imagine que está ensolarado. Ensolarado nós vamos dizer sunny. Sunny. Para falar para as pessoas, vamos usar a palavrinha it's. It's sunny. It's sunny. Very good. Agora vamos para outra palavrinha. Vou deixar o sunny aparecendo. Aqui. Imagine que está chovendo muito. What's the weather like today? It is rainy. Rainy. Vou dar uma dica, crianças. O R em inglês, nós temos que fazer igual o R caipira. Não deixa a língua bater em cima no céu da boca e nem embaixo. Todo mundo deixando a língua solta. É estranho, né? Vamos treinar? Rainy. Rain, it's rainy. Very good. Agora a teacher vai mudar de lado. Vamos ver como é o tempo nublado. Nublado nós vamos falar em inglês. Cloudy. Cloudy. It's cloudy. What's the weather like today? It's cloudy. Muito bem. Temos agora quando está ventando. It's windy. Windy. E por último, nevando. It's snowy. Snowy. Lembram do S mudo? Snowy. Very good. Vamos passar mais uma vez para nós finalizarmos a nossa English class. Repeat. It's sunny. It's cloudy. It's rainy. It's wind. It's snowy. Very good. E agora, para finalizar, eu pergunto para vocês, crianças, kids, what's the weather like today? Bye-bye. God bless you. I love you all. Bye. Olá, queridos alunos do 4º ano da Rede Municipal de Ensino.
Eu sou a professora Luciane e estou aqui mais uma vez para juntos trabalharmos uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre a ortografia, os usos do L e do U no final das palavras. E por falar nisso, lá no 8º banco, vocês receberam as atividades 2, 3 e 4 sobre esse assunto. Por isso, a aula de hoje irá ajudar no seu conhecimento para resolver as questões desse banco. Vamos lá então? Bem, o final de algumas palavras pode ser escrito com L ou U, mas como saber qual letra usar? Se o fonema, que é o som de ambas, é o mesmo? Mal com L ou mal com U? Você sabe utilizar? É o nosso desafio de hoje. Com L ou com U? Às vezes, nos deparamos com algumas palavras e temos que usar o mesmo som, né? Do L e do U no final. Hoje eu trarei algumas dicas para facilitar a sua compreensão e para facilitar na hora de escrever, ok? Vamos lá então. Eu trouxe aqui para nossa aula ficar bem mais gostosa uma música que é chamada de Girassol, que é baseada no poema de Vinícius de Moraes e é interpretada por Jane Duboc e as crianças. Irei cantá-la para vocês, ok? E vocês, enquanto eu estiver cantando, vão acompanhar, porque eu destacarei algumas palavras ao longo da música. Posso contar com vocês? Vamos lá então. Olhem lá. Vamos lá para a música. Eu vou cantar e vocês vão prestar muita atenção. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Fica um gentil carrossel. Roda, 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 carrossel. Roda, 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 rodador. Vai rodando, dando mel. Vai rodando, dando flor. Vai rodando, dando mel. Vai rodando, dando flor. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Fica um gentil carrossel. Roda, 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 carrossel. Gira, 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 girassol. Redondinho como o céu, amarelinho como o sol. Redondinho como o céu, amarelinho como o sol. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Fica um gentil carrossel. Gostaram da música? É isso aí, é uma música que faz a gente pensar um pouquinho em algumas palavras. E se vocês observaram, tinha um slide aqui, né, anterior, eu até coloquei aqui para vocês, o amarelinho, estão vendo aqui? Aqui, pessoal, a professora Lilian já trabalhou com vocês, está escrito amarelinho mesmo, quer dizer amarelinho.
é a licença poética. O poema, porque a música é um poema, ela nos permite fazer isso, brincar com as palavras. Então aqui realmente é assim mesmo, é amarelinho querendo dizer a palavra amarelinho, ok? Vamos continuar então. Vocês observaram então a hora da música? O que as palavras dessa música têm em comum? Vamos lá, já deixei a primeira aí para vocês. Olhem, eu sei que vocês já observaram, então vão perceber que todas elas têm o final escrito com a letra L. Muito bem, se você já havia observado, é isso mesmo. Era isso que eu queria que vocês olhassem. Todas as palavrinhas que eu destaquei na música, elas terminam com L. Vamos saber o porquê que elas são escritas com L. Eu trouxe aqui algo muito importante. Sabemos que na língua portuguesa as palavras são classificadas em grupos. Então nós temos aqui, pessoal, 5 caixinhas que eu trouxe, que são caixinhas que mostram esses grupos, né, da nossa língua portuguesa, esse grupo de palavras. A primeira caixinha, está o grupo dos substantivos, que dão nomes aos seres, aos objetos. Então, vocês, alunos do 4º ano, já tiveram bastante contato. Nomes de pessoas, nomes de cidade, né, nomes das coisas. Isso faz parte da caixinha do substantivo. Os adjetivos é a nossa segunda caixinha, são palavras que caracterizam o substantivo, que são os nomes. O que quer isso dizer? Né? São aquelas palavras que nós usamos para trazer características, qualidades. Vocês já viram isso nos nossos últimos blocos, estão lembrados? Agora tem também a terceira caixinha, que é a caixinha dos verbos, que indicam ações, estado, fenômenos da natureza. É isso mesmo, são palavras que nos ajudam a identificar ações, né? Um estado, né? O estado de uma pessoa, fenômenos da natureza. Então, os verbos, vocês receberam aí no 8º banco, vocês vão trabalhar com eles. E hoje nós já vamos trazer uma dica sobre o uso do L com o verbo, ok? Temos também a caixinha dos pronomes. Quem não está lembrado aí nas últimas aulas, que a gente trabalhou a revisão, o pronome que acompanha ou substitui o substantivo. É isso aí, lembra que a gente não pode ficar repetindo os nomes no texto, então a gente usa os pronomes. E por último eu trouxe aqui a caixinha dos advérbios que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, acrescentando aí circunstância. Então, nós já trabalhamos também nas últimas aulas. Ai, Pro, mas eu não sei muito bem esses nomes, eu não conheço muito bem. Você, aluno do 4º ano, mesmo sem saber, às vezes, esses nomes, já usa. Quando você escreve o seu texto, você faz uso dessas palavras que estão aqui, né, nessas caixinhas. E hoje elas vão te ajudar. É importante conhecê-las. Por quê? Vamos lá. Olhem lá. A que classe de palavras, a que classe as palavras da música pertencem? E aí? Por que eu tenho que saber? Vamos lá. Olha aqui. Lá na música a gente encontrou a palavra sol. A que classe essa palavra pertence? Sol é o nome do nosso maior astro, não é? É um nome. O nome está em qual caixinha mesmo? A caixinha do joia, substantivo. Uma outra palavra da música, anil. Anil, pessoal, pode ser tanto considerado aí, né? Um substantivo como um adjetivo. Como assim, Pro? Anil, pessoal, é um corante, tá? Ele dá uma cor azul, né, a alguns tecidos. Às vezes as pessoas gostam de tingir. Então, anil é um tipo de corante. Quando a gente fala que ele é um corante, ele é um substantivo, que é o nome, né, de uma substância, ok? Agora, quando eu falo anil como sinônimo de azul, como é na nossa música, então aí é uma característica, por exemplo, do céu, né, que ele pode ser considerado céu azul. Então, aí ele entra como adjetivo, ok? Uma outra palavrinha, girassol, que está na nossa música. O que é girassol? Em qual caixinha ele se encaixa melhor? Girassol é o nome dessa flor, dessa planta. Se é nome, é o que mesmo? Isso, substantivo. Parabéns a vocês que estão acertando. Uma outra palavrinha, pessoal, gentil.
Gentil está lá na nossa música. Gentil é o quê? É a característica de uma pessoa que faz uma gentileza. Veja aqui o menininho ajudando a senhorinha a atravessar. Então, ele está sendo gentil. É uma característica. Se é característica, é o quê? Adjetivo. Certa resposta. Carrossel é uma outra palavra que está na música. Carrossel é o nome desse brinquedinho aí que gira com os cavalinhos. Se é nome, é o quê? Substantivo, muito bem! E por último, eu peguei aqui para vocês a palavra mel. Mel também é o nome desse líquido que as nossas abelhinhas, as nossas amiguinhas produzem. Se é nome, substantivo. Então, a gente sabendo dessa classificação fica mais fácil na hora das regrinhas. Por quê? Olha lá que interessante. Em geral, quando é substantivo ou adjetivo, escrevemos o final das palavras com a letra L. Em geral. Viram só? Existem algumas exceções, mas em geral, se for substantivo ou adjetivo, pessoal, final lá da palavrinha é o quê? Com a letra L. Já deixei aí uma dica para você não errar no L e no U no final. Olhe, ok? Vamos lá, continuando então. Vamos treinar aqui também. Tem uma outra regrinha. Existem algumas regras. Se o plural termina com is, a palavra é escrita com L no final. Como assim, Pro? Vamos ver isso com exemplos? Fica mais fácil. Olha lá. Sóis. Tá vendo? Termina com is. Sóis. Sóis é o plural. Plural significa que tem mais de um. Sol é o plural. Sóis é o plural da palavra sol, ok? Se é o plural de sol, sol está no singular, que é um só. Mais de um, sóis. Se termina com i, o plural, com is, o plural, então a palavra deverá ser escrita com L no final. Viram só que interessante? Mais um exemplo. Anis. Anis termina com is. Anis é o plural de qual palavra? Anil. Então, a regrinha também se aplica. Anil é com L, porque anis termina com is. Mais um exemplo. Girassóis. Girassóis é o plural de girassol. É isso aí. Então, se você já entendeu que as palavrinhas no plural terminam com is, sempre você vai usar o L no final. Da mesma forma, acontece com gentis, que é o plural de gentil. Muito bem. Termina com is, gentil com L. Muito bem. Carrosséis. Carrosséis é o plural de... Vamos lá, criançada. É isso aí. Carrossel. Outro. Mês. Ai, mês, melis. Que isso? Mês é o plural do quê, gente? Mês é o plural da palavra mel. Existe também, claro, o plural melis, mas hoje aqui nós vamos usar mês para a nossa classificação, para vocês entenderem a regrinha. Terminou com is, mel, será escrita, palavra mel será escrita com L, ok? Até aí tudo bem? Já dei mais uma dica. Continuando então, aí eu volto naquela pergunta inicial. Você sabe usar mal com U e mal com L? E aí? Sabe qual é a regra? Até no terceiro aninho vocês já veem isso, hein? Qual que é a regra, pessoal? Vamos lá. Mal com U é um adjetivo, antônimo de bom. Então, é um adjetivo, uma palavra que traz o quê? Característica. Mal com L é um advérbio, antônimo de bem. Então, é um advérbio. Aqui mostra o quê? Um advérbio de modo. É o antônimo de bem. O modo como se está. Vamos entender isso com um exemplo. Olha lá. Ele é um homem bom. Tá vendo? Se eu quiser o antônimo para saber se é com L ou com U, o que eu tenho que saber? O que significa esse bom? Homem bom. Bom é a qualidade, a característica do homem, não é? Ele é bom. Então, se eu for fazer o contrário de bom é o quê? É o mal com U. Ele é um homem mau, porque mal também é uma característica do homem. Viram só? Mal com U é o contrário do bom, ok? Agora vamos ver o outro exemplo. Eu tenho dormido muito bem.
Olha o bem aqui. O jeito que ele está dormindo. Eu tenho dormido muito bem. O jeito que eu tenho dormido muito bem. Ok? Então, é um modo. Olha o advérbio aqui. Então, o contrário de bem é o antônimo, né? Que é o contrário, o inverso, é mal com L. Porque é o contrário de bem. Até aí, tudo bem? Mais uma dica aí para você no uso do L e do U. Vamos continuar agora, pessoal, com mais uma música. Girassol de novo, girassol hoje é a aula do girassol. Mas essa música eu vou trazer também algumas palavras em destaque. E eu espero que você fique bem atento, porque depois nós vamos estudar as regrinhas. Fique de olho. Vamos lá? Eu vou cantar essa música e vocês acompanhem aí os destaques. O girassol nasceu, nasceu, o girassol cresceu, cresceu, o girassol abriu, abriu, o girassol procurou o sol. Gira, gira, girassol, gira, gira, cadê o sol? Gira, gira, girassol, gira, gira, girassol. Aprenderam? Agora cantem comigo. De olho nas palavrinhas. Vamos lá? O girassol nasceu, nasceu. O girassol cresceu, cresceu. O girassol abriu, abriu. O girassol procurou o sol. Gira, gira, girassol. Gira, gira, cadê o sol? Gira, gira, girassol. Gira, gira, girassol. Gira, gira, girassol, gira, gira, cadê o sol? Gira, gira, girassol, gira, gira, girassol. Aprenderam a música? Ah, que legal! Prestar atenção nas palavrinhas? Então agora eu quero saber, o que as palavras dessa música têm em comum? Você conseguiu observar? Sim? Eu acho que você já pegou, agora ficou fácil. Todas elas, são terminadas com a letra U. Isso mesmo, todas terminadas com a letra U. Nasceu, cresceu, abriu, procurou. Você sabe a que classe de palavras elas pertencem? Sabe? Sim ou não? Nasceu, cresceu, abriu. O que isso indica para nós? Indicam o quê? Ações. E se são ações, a qual caixinha da língua portuguesa essas palavras pertencem? A qual classe? Se você disse verbos, acertou! Lembram que os verbos indicam ações e essas palavras indicam ações. Mas tem uma regra importante, não é só ser verbo. Presta atenção nisso. Olha lá. Quando se tratar de verbos, no tempo passado, escrevemos o final das palavras com a letra U. Então, não é só ser verbo, tem que ser verbo no tempo passado, algo que já aconteceu. Por exemplo, na nossa música, nasceu, já aconteceu. Procurou, já aconteceu, então está no passado. Então, mais uma dica aí para vocês. Vamos treinar isso? Vamos completar as frases? Aí no 8º banco tem uma atividade parecida com essa. Vamos completar. O girassol. O verbo é nascer. Se eu vou usar o verbo no passado, como vai ficar? O girassol... Isso! O girassol nasceu. Acertou se você disse nasceu. Mais uma frase. O bebê. O verbo é brincar. Se já aconteceu, o bebê, o quê? Brincou. Então, nós vamos usar a letra U no final, tá vendo? É mais uma regrinha. Outro, a menina, o verbo está aqui, cantar. A menina já fez isso, então o que ela fez? A menina cantou. Muito bem. Mais uma, a planta. O verbo é crescer. Essa já tinha até na música. A planta cresceu. Mais uma, o viajante. O viajante o quê? Olha lá, o verbo é partir. Então, o viajante partiu.
Tio, tudo com U no final. Estão observando? Tudo com U no final. E por último, o prato. O verbo é quebrar. Se já aconteceu, o prato o que, aluno? O que, aluna? O prato? Joia! O prato quebrou e a mãe deve ter ficado muito brava, não é? Mas aí é só pra gente descontrair. Todas as palavrinhas estão terminadas em U, porque são verbos no tempo passado, ok? Eu também trouxe aqui pra vocês, aquela primeira música que eu cantei, tinha uma palavrinha que eu não havia destacado naquele momento, porque a maioria das palavras dessa música, elas são escritas com L no final, mas tinha a palavra céu. Está vendo aqui? Essa eu não destaquei aquela hora. Estou destacando agora para você prestar atenção e saber que existe uma regra também que vai nos ajudar para não errarmos mais quando formos escrever com U ou com L. Olha aqui que legal. Se o plural termina com S, a palavra é escrita com U no final. Aqui eu já não estou falando mais do is. Aqui eu estou falando do S. Vamos entender melhor? Olha lá. A palavra céus. Céus é o quê? É o plural. É mais de um. É o plural de qual palavra? Acabei de falar para vocês. É da palavra céu. Por que eu escrevo céu com U, então? Porque o plural é terminado com S. Então, eu não falo céus, né? É um céu, dois céus, né? Não céus. Então, termina com S, eu uso U no final. Mais uma palavra, mingaus. Mingaus é o plural de qual palavra? Qual é o singular de mingau? De mingaus. Mingaus, o singular é mingau, porque o plural de mingau é mingaus. Termina com S e não com is, então nós vamos usar o U no final. Mesma coisa aqui, pneus. Pneus. Pneus é o plural de pneu. Então, pneu termina com U porque pneus termina com S, ok? Mais uma dica, museus. É o plural de museu, claro. Então, vamos usar a letra U no final. Outro, esse aqui muita gente costuma errar. Degraus, tá? Degraus é o plural de degrau. A gente não fala degraus, a gente fala degraus, não é? Então, se a gente termina com esse S aqui, degrau é com U, ok? Mais um exemplo, catataus. Catataus é o plural de catatal, né? Uma palavra que se refere a uma pessoa de baixa estatura. Catatal é com U porque a gente não fala catatais, a gente fala catataus, ok? Termina com S, então, final com U, ok? Agora, pessoal, eu trouxe aqui para vocês também uma adivinha. Essa adivinha, eu gostaria que vocês pensassem com carinho agora, porque eu preparei aí um formulário para vocês fazerem depois também. Então, prestem bastante atenção. Tentem responder esse o que é o que é. Quanto mais rugas tem, mais novo é? E aí? O que é o que é? Quanto mais rugas tem, mais novo é? E aí? Você sabe? Mais rugas tem, mais novo é. Vou te dar uma dica. Uma dica só, hein? Ah, mas vai ficar muito fácil. A dica está aqui. Pneu. O que será que é? Ah, agora já ficou fácil. Já sei. É pneu. Mas e aí? É com L ou com U? Se você passar essa palavra para o plural, vai ser com is ou com S no final? Hã? E aí? Se você disse que vai virar pneus com S no final, então você sabe que aqui você tem que pôr o quê? A letra U. E você acertou se disse pneu, parabéns! Então essa é apenas uma das adivinhas, porque a próxima está lá no Google Forms. Eu deixei aqui o endereço para vocês, anotem aí, tem 10 adivinhas lá para vocês fazerem, ok? Façam, treinem aí o uso do L e do U no final das palavras, ok? E assim eu vou me despedindo, parabenizando aqui a todos que estão se dedicando aos estudos. Continue assim, firme e forte, ok? Estamos aí na batalha final, não podemos parar, não podemos perder tempo. Façam as suas atividades com carinho e deixo aqui para vocês o meu abraço. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.